Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O Vasco da Gama estreou na Copa do Brasil com uma vitória por 3-0 sobre o União Rondonópolis MT, garantindo sua classificação para a próxima fase da competição. Apesar do placar elástico e do avanço tranquilo, a partida no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, foi marcada por altos e baixos que refletiram o momento de instabilidade vivido pelo Gigante da Colina nesta temporada. O time começou pressionando o adversário e criando chances claras de gol, mas a falta de efetividade e um primeiro tempo arrastado fizeram com que a torcida presente vaiasse o desempenho do time antes do intervalo. No entanto, o segundo tempo trouxe mudanças significativas, especialmente com as entradas de Payet e Ryan, que transformaram o jogo e garantiram ao Vasco uma vitória importante. Desde o apito inicial, o Vasco mostrou superioridade técnica diante do modesto União Rondonópolis. Nos primeiros minutos, o time carioca dominou as ações ofensivas, criando ao menos 2 grandes oportunidades para abrir o placar. No entanto, a noite inspirada do goleiro adversário impediu que o Vasco traduzisse seu domínio em gols. A partir dos 19 minutos, o ritmo caiu drasticamente, e o time vascaíno passou a errar passes, perder intensidade e demonstrar pouca criatividade no ataque. Esse cenário frustrou os torcedores presentes, que não hesitaram em expressar sua insatisfação com vaias. Para o União Rondonópolis, essa queda de rendimento era exatamente o que precisava para manter suas esperanças vivas. Com a mudança nas regras da Copa do Brasil, que eliminou a vantagem do empate para visitantes nesta fase, qualquer resultado igual no placar levaria a decisão para os pênaltis. O time mato-grossense, embora limitado tecnicamente, conseguiu segurar o Vasco sem sofrer grandes sustos até o intervalo, aproveitando-se das falhas do adversário. No segundo tempo, Fábio Carille promoveu alterações que mudaram completamente o panorama do jogo. As entradas de Payet e Ryan deram nova dinâmica ao ataque vascaíno. Payet, com sua qualidade técnica e visão de jogo, distribuiu passes precisos e criou oportunidades para os companheiros. Já Ryan, mesmo atuando por apenas 26 minutos, foi decisivo ao marcar um gol e mostrar personalidade em campo. Além deles, Hugo Moura e Vegetti também brilharam, garantindo seus nomes na lista de goleadores e ajudando o Vasco a construir a vitória por 3-0. Para Carille, a classificação representa mais do que um avanço na competição. Em entrevista após o jogo, o treinador destacou a importância de controlar o emocional diante de uma sequência recente de 4 jogos sem vitórias. É isso que a gente tem trabalhado bastante. Você pode fazer o gol da vitória nos primeiros minutos como também pode fazer nos últimos minutos, afirmou. Essa mentalidade será crucial para o Vasco enfrentar os desafios que ainda estão por vir. Apesar das dificuldades no primeiro tempo, a vitória contra o União Rondonópolis trouxe alívio e confiança para o elenco e a torcida. Agora, o Gigante da Colina precisa manter esse ritmo para seguir avançando na Copa do Brasil, uma competição que pode ser decisiva para reconquistar espaço no cenário nacional. E agora, galera, enquanto falamos sobre essa vitória importante na Copa do Brasil, vamos seguir falando sobre outra questão que está movimentando os bastidores do Vasco. O clube está interessado em Caio Jorge, do Cruzeiro, e pode oferecer assumir a dívida com o Benfica como parte da negociação. Será que essa troca pode fortalecer o ataque cruz-maltino? Fique conosco para saber todos os detalhes dessa possível contratação. O mercado da bola segue agitando os bastidores do Vasco da Gama, e uma novidade surpreendente ganhou destaque nos últimos dias: o interesse do Gigante da Colina no atacante Caio Jorge, do Cruzeiro. O possível negócio envolve uma proposta inovadora que pode mudar os rumos do clube carioca na temporada. Segundo informações do portal Guerreiros da Colina, o Vasco sugeriu assumir a dívida do Cruzeiro com o Benfica, no valor de 6,5 milhões de euros, em troca do centroavante. Essa negociação, ainda em fase inicial, desperta debates sobre os riscos e benefícios de trazer Caio Jorge para São Januário. Caio Jorge chegou ao Cruzeiro com grande expectativa após se destacar no Santos e na seleção brasileira sub-20, mas sua passagem pelo clube mineiro não decolou como muitos esperavam.
Apesar de ser visto como uma promessa com potencial para brilhar no futebol europeu, o atacante de 23 anos não conseguiu repetir as mesmas atuações que o projetaram no cenário nacional. A torcida do Cruzeiro, por sua vez, tem reações mistas sobre sua permanência. Enquanto alguns criticam seu desempenho abaixo do esperado, outros enxergam a proposta do Vasco como uma oportunidade para reforçar o elenco com a chegada de João Vitor, zagueiro cobiçado pela Raposa. Para o Vasco, a contratação de Caio Jorge pode representar uma aposta ambiciosa. Com problemas crônicos no setor ofensivo, o clube busca um jogador que consiga converter chances em gols e dar mais peso ao ataque. Caio Jorge, mesmo sem viver seu melhor momento, possui características que podem ser úteis ao time: boa finalização, presença física na área e habilidade para segurar a bola. Além disso, sua juventude permite que ele tenha margem para evoluir sob o comando de Fábio Carille, que já demonstrou confiança em trabalhar com jovens talentos. No entanto, a negociação também levanta questionamentos importantes. Primeiro, há dúvidas sobre a capacidade de Caio Jorge de recuperar seu nível técnico e justificar o investimento. O Vasco precisa garantir que o atacante tem espaço e condições para mostrar seu melhor futebol, algo que nem sempre foi possível no Cruzeiro. Além disso, assumir uma dívida milionária em nome de outra equipe é uma decisão que exige cautela, especialmente considerando as dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube carioca. Outro ponto crucial é o futuro de João Vitor, peça-chave nesta negociação. O zagueiro é alvo do Cruzeiro, mas sua saída só deve ocorrer se o Vasco tiver certeza de que poderá contar com alternativas sólidas para recompor a defesa. A diretoria cruzmaltina sabe que perder João Vitor sem uma reposição à altura pode comprometer o equilíbrio do time em competições como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Por outro lado, a possível chegada de Caio Jorge também pode ter um impacto emocional positivo para o Vasco. Um jogador com seu currículo e projeção pode elevar o nível do grupo e aumentar a pressão sobre adversários em partidas decisivas. Para a torcida, ver o clube investindo em nomes conhecidos é um sinal de que o gigante da colina está buscando retomar sua grandeza. Por fim, essa negociação simboliza a disposição do Vasco em corrigir seus erros e buscar soluções criativas para os problemas enfrentados no início da temporada. Após a vitória contra o União Rondonópolis na Copa do Brasil, o clube precisa de reforços que possam fazer a diferença dentro de campo. E agora, enquanto falamos sobre a possível chegada de Caio Jorge e sua importância para o ataque vascaíno, vamos seguir falando sobre outra questão importante para o presente do Vasco. O jovem Ryan, destaque na vitória contra o União Rondonópolis, está próximo de renovar seu contrato com o clube. Como isso pode impactar o futuro do atacante e do próprio Vasco? Fique conosco para entender todos os detalhes dessa renovação. O Vasco da Gama está prestes a dar um importante passo para assegurar o futuro de uma de suas maiores promessas. O jovem atacante Ryan, de apenas 18 anos, está próximo de renovar seu contrato com o clube, em um acordo que já tem valores acertados e deve ser oficializado nos próximos dias. Essa renovação não apenas reforça o compromisso do gigante da colina com sua base, mas também demonstra a preocupação da diretoria em blindar seus talentos contra o crescente assédio de clubes europeus. Autor de um gol na vitória por 3-0 sobre o União Rondonópolis pela Copa do Brasil, Ryan provou mais uma vez que é um dos nomes mais promissores do futebol brasileiro. Desde que retornou do Sul-Americano Sub-20, onde defendeu a seleção brasileira com destaque, Ryan passou a ser alvo de interesse de clubes internacionais. A Fiorentina, da Itália, foi uma das equipes que demonstraram interesse no jovem atacante, avaliando-o como uma aposta de longo prazo. No entanto, o Vasco agiu rapidamente para evitar uma possível saída precoce. As conversas entre o clube e o staff do jogador avançaram nos últimos dias, e os valores para o novo contrato já foram definidos. O atual vínculo de Ryan se encerraria no final de 2025, mas a extensão garante ao Vasco maior segurança para planejar o futuro. Além da valorização salarial, o novo contrato busca proteger o clube contra possíveis transferências futuras. Ryan é visto como uma das principais fontes de receita do Vasco para manter as contas equilibradas durante toda a temporada. Com apenas 18 anos, ele tem potencial para ser negociado por uma quantia significativa no mercado internacional, algo que pode ajudar o clube a resolver pendências financeiras e investir em novos reforços.
Por outro lado, a renovação também reflete o desejo do jogador de permanecer no Vasco enquanto ainda busca espaço para se consolidar como um protagonista absoluto no time principal. Para a torcida, a renovação de Ryan é um sinal claro de que o Vasco está apostando em sua base como parte fundamental do projeto de reconstrução. Revelado nas categorias de base do clube, o atacante representa a esperança de um futuro mais promissor, onde o gigante da colina possa voltar a competir de igual para igual com os grandes do país. Sua velocidade, habilidade técnica e capacidade de decidir jogos são características que encaixam perfeitamente no estilo de jogo proposto por Fábio Carille, que já vem utilizando o jovem como uma alternativa importante no ataque. No entanto, a permanência de Ryan também levanta desafios para a diretoria. Gerenciar uma promessa tão jovem exige equilíbrio entre mantê-lo motivado e prepará-lo para uma possível transferência futura. O Vasco precisa garantir que o jogador tem espaço suficiente para mostrar seu talento e continuar se desenvolvendo, algo essencial para aumentar seu valor de mercado. Além disso, é fundamental que o clube negocie de forma estratégica, evitando pressões externas e garantindo que qualquer saída seja vantajosa tanto financeiramente quanto para a imagem do clube. Outro ponto importante é o impacto emocional que Ryan tem sobre a torcida. Um jogador criado nas categorias de base, que demonstra lealdade e comprometimento, é sempre visto como um símbolo de esperança. Sua permanência, mesmo que temporária, pode servir como inspiração para outras promessas do clube e fortalecer ainda mais o orgulho vascaíno. Por fim, a renovação de Ryan simboliza a importância de investir nas categorias de base como uma estratégia sustentável para o futuro. Jogadores como ele representam não apenas talento, mas também uma fonte de receita que pode ajudar o Vasco a resolver suas pendências financeiras e planejar novos investimentos. A diretoria precisa agir com cautela e visão de longo prazo para garantir que o legado de Ryan no clube seja positivo, independentemente de sua trajetória futura. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou dessas notícias quentes do nosso gigante da colina? Será que o Vasco fez bem em garantir a classificação na Copa do Brasil, mesmo com um primeiro tempo arrastado? Na sua opinião, as entradas de Paed e Ryan foram decisivas para mudar o rumo do jogo? Como você avalia o desempenho do time nessa partida? Além disso, o que você pensa sobre a possível chegada de Caio Jorge ao Vasco? Acredita que ele pode resolver os problemas ofensivos do time ou acha que o clube deveria buscar outras opções no mercado? E sobre a proposta de assumir a dívida do Cruzeiro com o Benfica, vale a pena trazer Caio Jorge em troca de João Vitor? E sobre a renovação de Ryan? Na sua visão, como o Vasco deve gerenciar a situação do jovem atacante para garantir retorno financeiro e, ao mesmo tempo, preservar seu legado no clube? Você acredita que ele pode ser o protagonista do ataque cruzmaltino nos próximos anos? Agora queremos ouvir a sua opinião. Deixe nos comentários o que você espera dessas movimentações no Vasco. Você acredita que o clube está no caminho certo para reconstruir sua grandeza no cenário nacional? Compartilhe suas ideias e participe dessa conversa com a nossa comunidade vascaína. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o like para ajudar esse texto a alcançar mais torcedores como você. Além disso, inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Vasco da Gama. Ative as notificações para não perder nenhum update e continue acompanhando as emoções do gigante da colina. E claro, deixe seu comentário abaixo respondendo as perguntas ou dando sua opinião sobre as notícias. Sua participação é fundamental para fortalecer ainda mais essa paixão pelo Vasco.